Amados, estamos nós aqui para comentarmos um pouquinho, né, sobre a questão dos nossos sentimentos. Sabemos que os sentimentos, eles estão alojados na nossa mente. Para quem já teve uma experiência com Deus, aceitando Jesus como um Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo, que é o selo, como diz a palavra de Deus, ele vem e carimba aquele homem ou aquela mulher, não é? Como se fosse o carimbo de Deus. O Espírito Santo, eu vejo como carimbo assim, ó, de Deus. É o selo, significando que nós somos propriedades do Deus Todo-Poderoso. Os nossos sentimentos, eu digo, que provém dos nossos pensamentos, quando nós estamos aí, por exemplo, você agora, eu estou aqui ligada com Deus e pensando em passar para os amados, né, que estão ao alcance dessas webs, né? O que eu quero expressar através da verdadeira, da pura, inerrante, infalível palavra de Deus. Que os nossos sentimentos, eles não podem, de forma alguma, nos dominar, nos controlar. Aqui há um texto interessante aqui, que eu gosto muito, que diz assim, em 1 aos Coríntios, vamos para a 2 aos Coríntios, que diz assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Se nós adentrarmos a dimensão, ao nível espiritual, como Paulo ele escreveu aqui, 2 aos Coríntios 5, versículo 7, ele está aqui falando, sobre que um dia nós vamos ficar ausentes deste corpo e presentes com o Senhor. Significa que esses sentimentos que estão aí alojados na nossa alma, a nossa alma, que é o segundo elemento, formando o ser tricotômico, que é o homem, segundo aqui a verdade, a Bíblia. Essa alma, ela tem a sua sede na mente. A mente é a sede da alma. A alma, ela tem emoções, ela tem vontade, e aí entra a mente. O que é que eu estou pensando agora? Eu estou pensando ligada com Deus nas coisas espirituais. Significa que os meus pensamentos estão conectados com os pensamentos de Deus, que é a sua verdade, a palavra. Mas você talvez esteja aí com pensamentos maus, que não têm respaldo com a verdade. Vejamos o seguinte: quantos nesta pandemia que ainda está terminando, graças a Deus, mas permite que sua mente agasalhe um pensamento, vamos dizer assim, de derrota, de fracasso. O que será do mundo? O que será do Brasil? O que será da minha família? Bem, a Bíblia já fala sobre isso. Mas quando nós pensamos como a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus,
o seu pensamento vai ser de acordo com a palavra de Deus. Você talvez esteja dizendo, mas eu não consigo, eu não posso realizar isso, eu gostaria de fazer isso, eu não posso. Olha que pensamento, e que está produzindo em você um sentimento, sabe de quê? De derrota, de fracasso. Por quê? Porque você tem que andar por fé, como diz aqui Paulo, aos 2 Coríntios, ele diz, andamos por fé. Por que devemos andar por fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que compreender isto, queridos, que você tem que andar pelo que você crê. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Lá os Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa permitir que a sua mente ela seja reprogramada com esta verdade, para você ter pensamentos de acordo com a verdade e brote sentimentos verdadeiros. Paulo escrevendo lá, não é? Quando ele fala, é no livro de Filipenses 4:8, quando ele diz que nós devemos pensar no que é verdadeiro, no que é puro, honesto. É nisto que nós devemos pensar, o que é verdadeiro. Aí nos seus relacionamentos, a partir aí da sua casa, da sua família, talvez você esteja com pensamentos de destruir a sua esposa, como nós vemos o alto índice de feminicídio. Você esteja aí com esse pensamento de tirar a vida da sua própria esposa, mãe dos seus filhos. Este pensamento vai trazer um sentimento ruim, porque a Bíblia, ela manda que nós venhamos a viver pelo que nós cremos, não pelo que nós sentimos. Há quantos amados que têm dito assim? O Espírito de Deus se move e ele diz assim, ou ela, eu não estou sentindo vontade de orar. Eu não estou sentindo de fazer isto. Eu não estou sentindo de fazer aquilo. A Bíblia está dizendo que nós andamos por fé. Se o Espírito de Deus se move em você, você deve obedecer à voz do Espírito Santo. Não permita que esses espíritos enganadores, pensamentos contrários à palavra, porque a Bíblia diz, por exemplo, Filipenses 4:13 diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você pronunciar eu não posso, aí vai acontecer que você não vai poder mesmo. João, capítulo 15, já nos diz, João, o evangelista, ele escrevendo lá no capítulo 15, que nós devemos crer. Sem mim nada podereis fazer. O Senhor diz, Jesus, falando para os seus discípulos aí, quando ele fala, dizendo que ele é a videira verdadeira, mais adiante, leia o texto, está escrito, sem mim nada podereis fazer. Por que você não muda essa maneira de falar, minha querida, meu querido? Você já foi recriado pelo Espírito Santo de Deus, já aceitou Jesus, fez essa aliança com Deus, aceitando Jesus. A sua comunicação, a sua linguagem vai ser de acordo com o que Deus fala.
andamos por fé. Se eu fosse viver pelo que sinto, eu não estaria aqui gravando nem o meu companheiro, meu esposo, pastor Valderson, e tantas servas e servos do Senhor. Porque o que agrada a Deus, amados, é a nossa fé colocada em ação. É isto que agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus nos ajude, através do Espírito Santo, a prosseguirmos colocando os pensamentos verdadeiros, puros, honestos, que é os pensamentos de Deus, que está aqui, é a sua palavra. Em nome de Jesus, seja abençoado. Em nome de Jesus, seja abençoada. E a partir de hoje, fale o que Deus fala. Amém?